Estamos de volta falando de imprudência no trânsito. E agora vamos receber, junto aqui com o Dr. Maurício, o Newton Gurman. Ele é tio do Vitor Gurman. Newton, bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por estar aqui, esclarecendo e dividindo esse momento com a gente. Olha, há 7 anos, o sobrinho dele, o Vitor Gurman, foi atropelado e isso reforçou a atenção nos acidentes de trânsito envolvendo motoristas embriagados, que é o tema do nosso programa de hoje. O acidente aconteceu na Vila Madalena em 2011, é isso? Isso. Que, segundo nós, não foi um acidente, foi um crime. É, sem dúvida alguma. Aliás, é o nome do nosso movimento, não foi acidente. Foi um crime. Vamos ver um VT que deixa a gente um pouco situado aí, para quem já esqueceu do caso. Olha aí. Há 7 anos, o atropelamento do estudante Vitor Gurman, de 24 anos, reforçou a atenção aos acidentes de trânsito envolvendo motoristas embriagados. O acidente ocorreu num dos bairros mais agitados na noite paulistana, na Vila Madalena, em 2011. Vitor voltava a pé de um jantar. Momentos antes do atropelamento, ele aparece caminhando. Um carro vira a esquina e surge o Land Rover. Em seguida, a roda sobe na calçada e depois o Land Rover bate no muro de uma casa, em seguida capota e só para depois de 30 metros. Na época, a perícia não conseguiu saber onde foi o exato momento do acidente. Segundo o Ministério Público, laudos técnicos demonstraram que a nutricionista estava alcoolizada e guiou o Jeep entre 62 e 92 km por hora. A Justiça condenou a nutricionista e o namorado a um pagamento de R$ 1.500.000 e o pagamento de 10% de honorários advocatícios pelo casal. Por decisão judicial, Gabriela chegou a ter a carteira de motorista suspensa entre maio e agosto de 2013, quando também ficou impedida de frequentar bares e casas noturnas. Mas depois disso, a Justiça revogou essas medidas cautelares e a nutricionista recuperou seus direitos. Em 2016, a juíza Eliana Cassales Tosse de Mello decidiu que Gabriela iria a júri popular. Em 2017, o Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou o recurso da nutricionista e ela não será levada a júri popular por atropelar e matar o administrador Vitor Gurman. A defesa da motorista conseguiu mudar a acusação de homicídio doloso, no qual se assume o risco de matar, para homicídio culposo de trânsito sem intenção de causar a morte da vítima. Ela responde em liberdade. A lei seca já havia sido sancionada quando ocorreu o acidente de Vitor, mas a prática de beber e dirigir para muitos brasileiros ainda é comum. Ao longo dos anos, a lei seca foi ficando mais rígida, com a atualização do valor da multa e outras penalidades. Atualmente, o condutor que ingerir qualquer quantidade de bebida alcoólica e for submetido à fiscalização de trânsito está sujeito a uma multa no valor de R$ 2.934,70, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Em caso de reincidência, o valor da multa é dobrado. Atualmente, o Brasil ocupa a 5ª posição no ranking de países com mais mortes no trânsito. E isso precisa mudar. É necessário leis mais rígidas e motoristas mais conscientes. É um absurdo, né? Beber e dirigir é crime, todo mundo sabe, mas é um absurdo as coisas que acontecem. Ô, Nilton, como está a situação hoje? Na verdade, numa primeira etapa, a defesa conseguiu suspender, né, a denúncia para ir para júri popular de homicídio doloso e pedir o homicídio culposo, que na época dava uma pena de 2 a 4 anos, que seria substituída por pagamento de cesta básica ou serviço comunitário, né, que a gente entende muito pouco para alguém que tira a vida de alguém. Na verdade, o Ministério Público já recorreu dessa decisão e provavelmente daqui 2, 3 ou 4 anos, talvez ela vá responder a júri popular ainda ou não, ninguém sabe. Infelizmente, no nosso país, existem dezenas de recursos e a lei acaba tardando. Em média, para você ver o réu sentado no banco dos réus, pode levar 10, 15 anos. O empenho dos advogados que defendem esses assassinos é no sentido de tentar levar para a prescrição. Ele não vai responder por crime nenhum. Daí o motivo que o movimento acabou pegando assinaturas para tentar um projeto de iniciativa popular, que foi redigido pelo Dr. Maurício Januzzi, né? Quando tínhamos 800.000 assinaturas, a gente conseguiu apoio da Keiko Ota, que apresentou o projeto Não Foi Acidente no Congresso, levou 5 anos para ele ser aprovado. E foi aprovado
com algumas alterações. A gente diz que isso é uma dor enorme, perder um ente querido. Você tem que esperar 15 anos para ver o réu responder pelo seu crime, é uma insanidade. Então, com a nova lei, a gente espera que entre 2 e 5 anos, não vai ser júri popular, vai ser na justiça comum, mas o assassino vai responder por 5 a 8 anos e não vai poder substituir o pagamento por cesta básica ou serviço à comunidade. É muito fácil sair por aí fazendo e depois pagar com cesta básica, né, gente? Obra social. É muito simples fazer isso. Agora, a nutricionista, então, neste momento, está solta. O namorado dela, que estava... Os dois estavam no carro, era a nutricionista e o namorado. Quem estava conduzindo o veículo era ela. Exato. Na verdade, eles foram condenados na esfera civil, esse 1,5 milhão, não tem dinheiro que pague uma vida, eles não pagaram nenhum centavo até hoje, com a demora da justiça vão tirando os bens do nome, enfim, tentando procrastinar até arcar com essa questão financeira que eu acho importante que todos os parentes de vítima acionem na esfera civil também. Porque se não for pelo amor ou pela dor, que seja pelo bolso, mas que eles sejam penalizados, né? E na esfera criminal, até hoje não aconteceu nada. Quando ela estava com a carteira suspensa, um programa de TV seguiu ela por 1 mês. Ela continuava dirigindo. Que coisa, eles veicularam isso, Maurício. ela colocando batom, falando ao celular, passando sinal amarelo. E aí que a promotoria pediu que ela fosse proibida judicialmente de dirigir. A carteira dela, como foi comprovada a alcoolemia, ficou suspensa 1 ano. Mas como era um crime só administrativo, ela continuou dirigindo como se não houvesse lei, como se não houvesse amanhã. Qual é a visão da lei disso, Maurício? Então, na realidade, o Newton tem razão na medida em que essa suspensão, infelizmente, no nosso país, pelo Código Penal que nós temos, é de autofiscalização. Então, você deixa o próprio réu se fiscalizar, o que é um absurdo. Ou seja, não existe algum um funcionário da justiça que fiscaliza se a pessoa está cumprindo aquelas restrições. Como, por exemplo, não dirigir, a não ser que ela seja parada numa blitz de trânsito ou aconteça mais um fato de trânsito, ela será, então, impedida. Ou de ir em determinados lugares, frequentar bares e restaurantes. A gente não tem em bares e restaurantes ninguém perguntando se você está sob a suspensão da lei seca. Claro. Ou seja, vai da consciência daquela própria pessoa que praticou o fato de não ir e de obedecer à lei. Mas se ela já praticou um fato desse, ela não tem consciência de nada, Exatamente. né? Exatamente isso. É muito delicado. Nós temos uma pergunta de rua de um telespectador, vamos rodar? Eu recebi uma multa e preciso fazer a transferência dela. Eu já enviei toda a documentação necessária por Sedex, mas não recebi nenhuma confirmação. Como eu posso ter certeza que essa transferência foi feita? Então, ela tem que se dirigir ao órgão de trânsito a qual ela fez o recurso. Essa questão de você fazer hoje ou por carta ou até pela internet, hoje o Detran tem esse sistema que você pode recorrer das multas pela internet, fica mais fácil porque você vai gerar um protocolo para que você acompanhe. Né? Quando a pessoa manda por carta, daí ela vai ter que ir até o Detran para saber se o Detran realmente recebeu, se protocolou e se existe um número de protocolo, que é o número do processo, para que ela possa acompanhar até pela internet, se ela Aliás, quiser. essa era uma das perguntas do André Vasco, né? Nós estávamos ao vivo ali no outro programa e ele pediu para te perguntar exatamente isso. Ó, quando você recorre, nem sempre o CET pode receber, né? Eles dizem que pode, sei lá, extraviar, se a gente manda em carta registrada. De que forma fazer isso para ficar mais claro e mais provado ali? Não, eu mandei tal dia, dentro do prazo, tudo certinho. Então, a opção que você está dando melhor é pela internet. A opção é pela internet. Se a pessoa não tem condição de fazer pela internet, que uma grande maioria não tem, ela vai fazer com a carta com o aviso de recebimento do próprio correio, em que ela coloca o nome do DSV ou do Detran, o nome dela, que assim que receber eles vão assinar e aquele protocolo de recebimento da carta é o protocolo de que chegou no órgão responsável. Então, se houver problema de extravio, etc., a pessoa até pode procurar a justiça com aquele documento dizendo que recorreu no prazo adequado para que tenha essa multa anulada depois. Tem mais uma pergunta do público? Pode rodar, por favor. Oi, Amanda, boa tarde. Eu tenho dúvida quanto ao uso do celular no carro. Tipo, mesmo se eu estiver parado no trânsito, isso é considerado uma infração, usar o celular? Se sim, quantos pontos na carteira?
O valor da multa, mais ou menos? Obrigada pela pergunta. Então, ele fez uma pergunta que é importante. O uso do celular, tanto eu parado no semáforo, eu não posso utilizá-lo. Ou seja, não posso manusear o celular, nem falar, nem WhatsApp, nem ver e-mails, nada. O uso do celular, ele é estritamente autorizado para guiá-lo mediante a voz no aplicativo. Somente para isso, dentro do veículo. E o fone de ouvido? O fone de ouvido também não é permitido porque você perde a percepção e tem um... O fone não é permitido? Não é permitido. Tem algumas curiosidades. O fone não é permitido porque você perde a sensação, o espaço sensorial do que está acontecendo em volta. Então, isso também é uma multa, uma infração administrativa. Uma outra coisa que é interessante falar, que são curiosidades, por exemplo, guiar descalço ou de chinelo. Guiar de chinelo ou de sandália que saia do pé também não é permitido. Tamanco para mulheres, tamanco, de salto, exatamente. né? Então, algumas questões que são alguns tabus que são importantes que as pessoas saibam que isso é uma infração de trânsito. O Bluetooth eu posso utilizar desde que esse Bluetooth não impeça você de prestar atenção no trânsito. Agora, na minha opinião, como não dá para você enxergar alguém manuseando, porque o Bluetooth é justamente isso, ele permite que seja utilizado porque não há legislação que o proíba ainda. E o fone de ouvido, se eu parar e um guardinha lá, o que multa, vê, tanto posso estar ouvindo música quanto falando no celular, não importa, vou ter multa. vai ser multado. Tá. O que ele perguntou mais? Quantos pontos na carteira e o valor da multa? Na realidade, o uso do celular depois da embriaguez no trânsito, é a terceira causa de acidentes. Há pessoas que já perderam a vida por estarem digitando no celular. Não, e engavetamento, Maurício? Principalmente a pessoa está ali no WhatsApp, ou tá não sei o que lá, pufo, bate no da frente. Isso acontece diariamente nas grandes cidades. E já houve caso de falecimento na estrada em que caminhões brecam e a pessoa está ali digitando e acaba batendo atrás daquele veículo que parou em virtude de algum acidente. Então, os 5 pontos, aliás, são 7 pontos da carteira, desculpa, é gravíssima. E é uma multa muito recorrente, a terceira causa de infração de trânsito. Tirando isso, é embriaguez e passar no sinal vermelho. Qual o valor, você lembra? Valor de, acho que são R$ 957, salvo engano. Eu vou dar um recadinho ali com o Eli, já quero deixar a pergunta para você, quando o veículo está no nome da firma, né, da sua empresa, se continua aplicando aquela lei, paga dobrado, se isso não tem pontuação, quais são os benefícios e prejuízos desse tipo de condução. Eli, vamos falar mais um pouquinho de Forte Organ, o nosso recado para você, homem, mulher de todo o Brasil, para você, casal, não tem idade... Não tem faixa etária, você pode ser homem, pode ser mulher, pode ser o casal, pode ser a mulher que está na menopausa, que está vivendo alguns problemas de circulação, sangue na veia, como a gente disse anteriormente ali no Papo em Dia. Para todos esses casos, uma das soluções é o nosso Forte Organ, que a gente sempre diz, mediante a todas as vitaminas que ele traz, né, Eli? Verdade. Porque ele dilata, Amanda, veias e artérias, ele aumenta o calibre de veias e artérias. Você tendo um fluxo sanguíneo maior de veias e artérias, tudo melhora no seu organismo. Ajuda a diminuir as dores de artrite, artrose, osteoporose, dores nos joelhos, dores nas pernas. Para você que é mulher que tem aquelas varizes negras, escuras, que teimam em não sair, aumentou o calibre de veias e artérias, sai limpando tudo. Melhora a circulação. Sim, agora sexualmente é muito bom, Amanda. Para você que é mulher, que tem problemas de ressecamento e falta de prazer, tá faltando, sim, a menopausa também, principalmente. Traz essas consequências. Tá faltando um fluxo sanguíneo maior, Amanda, no órgão genital feminino. Aumentando o fluxo sanguíneo maior no órgão genital feminino, você, mulher, acaba com os seus problemas de ressecamento e você volta a sentir prazer. E isso acontece com o homem também. Aumentou o fluxo sanguíneo, tendo um fluxo sanguíneo maior no órgão genital masculino, você, homem, volta a sentir prazer e passa a ter mais ereções no intervalo de tempo mais curto e ereções com mais virilidade. Tudo isso porque aqui no Forte Organ, que é um produto 100% natural, aprovado pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, não tem contraindicação porque é 100% natural. Ainda tem vitamina B3, B6, B12, vitamina C, vitamina D, vitamina E, maltodestrina, que é destrose de milho, que vai te dar mais disposição. Tem
a piridoxina e o bisglicinato de zinco, que vão ajudar na produção de testosterona. Tem o boro, que é excelente para quem está em menopausa. É verdade. Agora, o bom de tudo isso, Amanda, quem estiver em casa agora assistindo o seu programa ao vivo, que horas são? 12h38. 12h38. Pode ligar, pode fazer uma consulta com um especialista sem pagar nada. Homem atendido por homem, mulher atendida por mulher, com educação, respeito, usando as palavras certas para você ficar mais à vontade. Nós vamos fazer uma promoção para você. Os 100 primeiros que ligarem agora, Amanda, Nós vamos para o intervalo, você já liga agora no intervalo. Verdade, Os aproveita o intervalo. consultores estão ali a postos, ó, Sim. esperando vocês. Aproveita o intervalo para ligar. Os 100 primeiros não pagarão o frete. Você pode começar o seu tratamento pagando no boleto bancário. Mais uma dica muito boa que eu e a Amanda sempre damos para você. Pague no cartão de crédito e exija o seu brinde. Forte Organ é a vitamina do casal e é mais um produto com a qualidade Elishop. E se é Elishop, eu e a Amanda garantimos, você pode confiar. É só ligar. 0800 601 1451. 0800 601 1451. Aproveita que nós vamos para o intervalo e liga. Obrigada, Eli. Até já. Até já.